Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e desta feita estamos estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, primeiro trimestre de 2023, que traz por tema Jesus, Messias, Rei, Profeta e Sacerdote. E a lição de hoje é a lição de número 7, que tem por título Jesus, Profeta e Messias. O irmão que tem a sua Bíblia, o texto de referência está registrado em João capítulo 4, versículos 23 a 30. O versículo do dia diz: E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. Lucas capítulo 7, verso de número 16. A verdade aplicada diz ainda: Jesus, como Messias, redime o seu povo e, como profeta, revela as verdades do Deus eterno. Os objetivos da lição é, primeiro, entender profetismo no Antigo Testamento, segundo, conceituar o Messias no Antigo Testamento e, terceiro, conhecer as implicações do Messias como profeta. E a nossa oração é para que a humanidade conheça, acredite e guarde os ensinamentos do Messias de Deus, principalmente a Igreja do Senhor, Os irmãos, as irmãs de todas as denominações, possamos guardar os ensinamentos, possamos acreditar e guardar todos os ensinamentos de Jesus Cristo que estão exarados nas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Na leitura semanal, nós temos Mateus 21, verso 11, onde apresenta Jesus, quando ele, dizendo, Jesus era profeta de Nazaré, mostrando Jesus como profeta, um profeta nazareno. Marcos 8, 28, a multidão via Jesus como um dos profetas. Naquela famosa pergunta de Jesus aos discípulos, e um dizia, e Pedro no final declara que Jesus era o Cristo. Em João capítulo 7, versículo 40, ao ouvir Jesus, as pessoas o reconheciam. Ao ouvir Jesus, as pessoas o reconheciam como profeta. E em João capítulo 1, 40 a 41, André encontra o Messias, que é o Cristo. Em Atos capítulo 10, 38, Jesus foi ungido por Deus. E em Deuteronômio 18, 15, a esperança do profeta como Moisés. Louvado seja Deus. A introdução diz assim: através do Antigo Testamento, Deus revela paulatinamente acerca do Salvador para que, no devido tempo, os homens pudessem perceber que Jesus não era um mero homem, mas sim o Messias prometido para as nações e aquele que apregoaria com autoridade as verdades eternas. Então, nós vemos aí, já nesse primeiro ponto aqui, que era através do Antigo Testamento que Deus estava revelando paulatinamente acerca do Messias. É por isso que todos os profetas, desde o Gênesis, nós vemos aí a promessa de um libertador, do Messias. E aí a intenção de Deus era para que no devido tempo os homens pudessem perceber que Jesus não era apenas um mero homem, apenas um profeta, mas que ele era sim o Messias, o prometido para as nações, aquele que apregoaria com autoridade as verdades eternas. Então, desde o início, o Senhor está sendo anunciado de que ele seria aquele enviado às nações para trazer o reino eterno, trazer um reino de paz, um reino de justiça. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto-chave desta lição é, através dos milagres, discursos e atitudes, Jesus se revela, ou se revelava, como Messias e profeta. E aí, a Bíblia apresenta Jesus como profeta porque ele é aquele que revela Deus ao mundo. E o ponto 1 diz, definindo profeta no Antigo Testamento. A expressão profeta no Antigo Testamento, oriunda do hebraico, nabi, traz a ideia de alguém que anuncia uma mensagem sob a orientação de outrem. No caso, Deus. Existe outro termo que é homem de Deus, do hebraico, Elohim, segundo Reis, capítulo 1, verso 10, mostrando quanto esta pessoa era da confiança de Deus, e até mesmo as pessoas conseguiam enxergá-lo como homem de Deus. 1 Reis, capítulo 17, 24. Outro termo que se referia aos profetas é o dividente, conforme registra 1 Samuel, capítulo 9, verso 9. No Antigo Testamento,
vemos vários homens levantados por Deus com a missão de proclamar a mensagem divina, denunciar o pecado e chamar o povo para o arrependimento. Neste sentido, Jesus cumpriu cabalmente a função de profeta no Novo Testamento. Então nós vemos aqui as qualificações, segundo o Antigo Testamento, daquelas pessoas que eram levantadas por Deus como profeta. Então nós vemos aqui a palavra Nabi, que traz a ideia de alguém que anuncia uma mensagem de outro, e nesse caso aqui estava se referindo a Deus. Então essa pessoa, ela anunciava uma palavra que era revelada a ela por Deus para a nação. Depois temos aqui Jesus cumprindo todas as funções cabalmente, tanto como profeta e como sacerdote no Novo Testamento. E isso é importante, irmãos, nós pontuarmos aqui, porque no Antigo Testamento nós vemos vários homens que foram levantados por Deus com a missão de proclamar a mensagem divina. E essa mensagem, ela tinha um objetivo, era trazer as pessoas a um despertamento a respeito e concernente ao pecado. O pecado sempre foi a maior gangrena que já existiu na humanidade. Então, a mensagem de Deus era sempre para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, denunciar o pecado e chamar o povo para um arrependimento, ou para o arrependimento. Então, desde o início, se você olhar tanto os profetas maiores como menores, você vai encontrar Deus chamando a atenção do povo para o arrependimento, para que eles abandonassem a incredulidade, a idolatria e todas as outras coisas que separam o homem de Deus. E o resultado da não obediência a esses mandamentos, a essa ordem de Deus, sempre foi o castigo. Aí nós vemos aí a escravidão, sendo perseguido por outras nações, sendo levada cativa para outras nações, Deus mandando muitas vezes a fome, a seca. Então a tendência do pecado é uma coisa terrível, porque o homem ele não consegue sozinho se desvencilhar do pecado. Deus manda o aviso, mas é preciso que você entre pela porta certa. E hoje essa porta é Jesus. Por isso que em lições anteriores nós vimos aí que o Senhor chega no momento que ele se cansa de tanto sacrifício. Estava uma coisa que era inesgotável, era a morte de bode, de ovelha, de bezerro e de tanta coisa. Era muito sangue e não tinha nenhum valor. Não conseguia mais resolver o problema. Era como se fosse um paliativo. Era necessário se fazer um sacrifício perfeito. E aí nós vemos aqui que Jesus foi o único, e é o único que consegue cumprir cabalmente a função de profeta no Novo Testamento. Porque ele veio trazendo o anúncio do reino de Deus, implantando o reino de Deus, não fisicamente falando, mas espiritualmente falando dentro de cada ser humano. Vemos ainda aqui que um dos textos-chave na compreensão do profeta messiânico está no 5º livro do Pentateuco. Vejamos, o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, e a ele ouvireis. Deuteronômio 18:15. Este texto faz alusão à aparição de um profeta no fim dos tempos que falaria a palavra de Deus, trazendo à memória do povo a aliança de Deus. A ideia de ser Jesus este profeta, a semelhança de Moisés, está confirmada na pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, conforme Atos 3:23, bem como na exposição de Estevão na ocasião de seu apedrejamento, Atos 7:37. Então, nós vemos aqui, o Senhor Jesus seria um profeta como Moisés, e que ele traria uma mensagem verdadeira, uma mensagem eterna. Então nós vemos aí que Jesus vem e cumpre o reino dos arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então Jesus traz essa mensagem, João trouxe a mensagem, os apóstolos prosseguiram pregando essa mensagem e chamando os homens ao arrependimento. E todos quantos se arrependeram receberam o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no nome do Senhor Jesus. Em Cristo se converge tanto a profecia acerca do Messias, como também o surgimento de um profeta semelhante a Moisés. Aqui está falando o pastor Isaltino Gomes Filho. A expressão Messias, que pode ser traduzido como ungido do Senhor, tem vários significados no Antigo e no Novo Testamento. Os primeiros cristãos atribuíram o nome Messias a Jesus. E aí
nós vemos aqui a expressão entendendo o termo Messias. A expressão hebraica Machia significa o ungido, e este verbete é derivado do verbo machak, ungir, trazendo a ideia de consagrar pelo derramado do santo óleo em alguém. Este termo era usado quando os sacerdotes foram ungidos, conforme está registrado lá em Levítico, capítulo 4, verso 3,16. Êxodo, capítulo 28, 41. Na unção do rei, 1 Samuel 9,16. E capítulo 24, verso 7. E também, em alguns casos, na unção de profeta, como no caso de Eliseu. 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. No Novo Testamento, a expressão grega é Christos, que transmite a mesma ideia do Antigo Testamento, de ungido, com uma missão. O termo se refere a Jesus como enviado por Deus que veio para redefinir ou para redimir seu povo, cumprindo todas as exigências da justiça divina. Então nós vemos aqui que Messias significa ungido, e o Senhor Jesus foi ungido por Deus, assim como foi os reis, os profetas no passado, para cumprir uma missão. No dia do seu batismo, os céus se abriram e o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, desce sobre o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse, e o Senhor Deus disse, esse é o meu filho amado, a quem tenho prazer, ou em quem me comprazo. E João Batista testifica isso depois. E aquele que fosse batizado, e sobre esse descesse o Espírito Santo, esse seria o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Depois isso se cumpre mais tarde, quando Jesus abre o livro do profeta Isaías e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar aos povos. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos o Senhor Jesus cumprindo todas as exigências feitas pela justiça divina. Ele veio com o único objetivo, para redimir o seu povo e cumprir as exigências da justiça divina, da justiça de Deus. O significado da palavra ungido foi evoluído e assumiu uma dimensão mais escatológica para Messias no judaísmo, respaldado pelo texto de 2 Samuel, capítulo 7:12, onde Deus promete a Davi que seu reinado duraria eternamente. Durante o cativeiro babilônico, quando o povo se voltou à palavra de Deus, houve um reverdecimento da esperança messiânica. Mas foi durante a dominação grega, quando o nacionalismo judaico chegou ao seu ponto máximo, que a esperança deste Messias escatológico surgiu para restaurar o trono de Davi. Neste ponto de vista, a esperança do Messias no judaísmo seria um rei político e terreno, ocasionando assim a não aceitação de Jesus por parte dos judeus. Esse ponto aqui nós abordamos já com bastante ênfase, porque os irmãos sabem que o povo judeu naquele período, e de acordo com tudo que estava acontecendo, eles aguardavam um Messias, mas um rei político, alguém que viesse para pôr fim à tirania que era exercida naquele tempo. E aí Jesus chega trazendo um reino espiritual. Ou seja, repito novamente, Jesus vem trazendo o conserto, trazendo a reconciliação entre o homem e Deus. E aí eles não aceitaram. E por essa forma, conforme já estava escrito nas profecias, ele seria sacrificado. É por isso que João Batista aponta para Jesus e chama ele de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mostra para as pessoas, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele vem com esse objetivo, ele vem com essa missão de trazer a reconciliação. Reconciliação essa que de uma forma ou de outra, dependeria do seu sacrifício, porque ele seria e foi o Cordeiro de Deus, imaculado, perfeito, que podia de uma vez por toda acabar com aquele processo de derramamento de sangue inútil, que já não estava mais surtindo efeito. Então Jesus vem e cumpre todos os quesitos, todas as determinações que estavam prescritas sobre ele, para que a salvação pudesse chegar de fato a toda a criatura. Louvado seja o nome do Senhor. No Novo Testamento, encontramos diversas citações e passagens que corroboram o pensamento das pessoas e dos discípulos a respeito de Cristo. Estes títulos, recebidos por Jesus, têm surgido a partir de suas
pregações e milagres durante seu ministério. João diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, verso 11. Infelizmente, muitos esperavam o Messias cheio de pompa, poder e com um grande exército para devolver a independência ao povo, livrando-os do jugo romano. Esta falsa expectativa impediu os judeus de contemplar que o Messias estava diante de seus olhos. Quando Caifás pergunta a Jesus se ele era o Messias, Jesus apenas lhe respondeu: tu dizes. Mateus 26, 63 a 64. É um perigo quando criamos falsas expectativas a respeito de Jesus, como os judeus fizeram. É vital focar na revelação das Escrituras, pois elas testificam de Cristo, conforme está registrado em João capítulo 5, verso 39. Então nós vemos aí a confirmação do que já dissemos. Eles não aceitam Jesus porque não viram nele as credenciais daquilo que eles sonhavam, daquilo que eles esperavam. Um homem cheio de pompa, a começar pela sua localização. Jesus era de Nazaré. Jesus nasceu em Belém, numa manjedoura. Seu pai era um carpinteiro, seu pai de criação era um carpinteiro. Ele também era um carpinteiro, se tornou um carpinteiro de família simples, humilde. Então, na concepção deles, Jesus estava fora de toda e de qualquer perspectiva que pudesse ventilar a hipótese de que ele seria o rei, aquele que traria a libertação para o povo de Israel. E isso frustrou o povo de Israel, o povo judeu. E quando Jesus ele diz que ele é o Filho de Deus, e que ele diz que ele é um com o Pai, e o Pai é um com ele, e que o Pai trabalha até agora, e que ele também trabalha, isso trazia escândalo para o povo. E por essa razão, o ódio daquele povo aumentou, a tal ponto que eles passaram a perseguir Jesus para matar. Porque era inadmissível um ser humano se igualar a Deus, ou dizer que era filho de Deus. Dizer que antes que Abraão existisse, ele já existia. Isso também era algo inconcebível para eles. Mas, no entanto, todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, porque, conforme João, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E assim, eles estão aí aguardando o retorno de Cristo, para que ele venha da forma que eles almejavam e sonhavam, para governar para eles, e isso vai acontecer em breve. Jesus também era o profeta que viria para anunciar as boas novas de Deus para a humanidade. O próprio povo via Jesus como profeta, ou um dos profetas, pois além de operar milagres, Jesus leva à sua consumação e perfeição a verdade anunciada por todos os profetas. Jesus era a própria mensagem profética, pois ele era a palavra, do grego logos, que se fez carne. Jesus, como profeta escatológico, veio escrever uma nova história na humanidade, trazendo uma mensagem de fé e esperança para os que estavam em prisões. Conforme diz o profeta Isaías, Jesus veio para anunciar o ano aceitável do Senhor, conforme está registrado em Isaías 61, verso 2. Texto lido por Jesus em Lucas, lá no capítulo 4, versículos 18 a 19. Jesus veio trazendo a luz para aqueles que estavam em trevas. E ele diz: eu sou a luz do mundo, os que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Então essa foi a missão de Jesus aqui na terra, nos trazer um reino espiritual. Como profeta e sacerdote, o Senhor cumpriu em todos os detalhes, nos mínimos detalhes, toda a função. Muitos não reconheceram o Senhor Jesus como Messias, mas reconheciam como profeta, ou alguns dos profetas. Mas Pedro teve a revelação cabal. E tu, Pedro, o que dizes? O que dizes tu, quem eu sou? E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E naquele momento, o Senhor Jesus proíbe ele e os discípulos de divulgar estas coisas, porque o povo não acreditava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós cremos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, que morreu por nós, que nos remiu, que nos redimiu, que escreveu o nosso nome no livro da vida, e hoje temos acesso ao Pai e temos a certeza de uma vida eterna. E estamos aguardando o seu retorno para nos levar, para estarmos com ele para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os títulos de profeta e Messias conferidos a Jesus mostram que ele é o prometido
no Antigo Testamento para a consolidação do trono de Davi. E esse reino, de fato, irmão, não terá fim. O reino dos céus está entre nós. E nós fazemos parte desse reino. O Senhor já reina sobre nós e brevemente reinará sobre toda a humanidade. E esse reino não terá fim. Será um reino eterno, para se cumprir o que está escrito nas Escrituras. Assim chegamos ao final de mais uma lição. Agradecemos a Deus pela oportunidade e a você que tem nos acompanhado durante esse período. Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua família, e se Deus nos permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Portanto, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.